Glória a Deus. Eu só vou dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Tudo vai ser para você hoje. Tudo que Deus tem para derramar é para você. Amém? Fique preocupado. O fulano não veio, o Beltrano não veio. Não fique preocupado com isso. Fique ligado naquilo que eu sei que Deus tem para ministrar na tua vida. Esses 3 dias eu tenho certeza que muitas coisas, desde onde Deus começou a desconstruir algumas mentalidades religiosas que muitas vezes está nada na nossa mente. Eu sei que Deus ele tem um tempo novo para nós aqui nessa cidade, nesse ministério. Eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ismael, que aceitou nosso convite, a pastora Andréia, que está aí, a sua esposa. O pastor Ismael é do Mevante Sapiranga. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra diretiva de Deus para o nosso coração nesta noite, amém? Então não quero me deter muito, eu não tenho o costume de ser aqueles pregador que prega meia hora para depois passar para o pregador. Eu creio que se a gente convidou o pastor para estar aqui hoje é para ele trazer o recado. Amém? Então eu gostaria que o pastor pudesse então altar em nome de Jesus. Que você fique ligado no que Deus tem para ministrar no teu coração. Amém? Pastor, fica à vontade aí. Graças a Deus. Amém? Boa noite, graça e paz, amém? Pode se assentar. Deus abençoe tua vida. Também agradeço a oportunidade de poder estar aqui. A última vez que nós viemos aqui foi num evento de homens, né? Eu mais alguns irmãos, 2 ou 3 comigo. Hoje eu estou com a minha esposa, a pastora Andréia. Melhor vir com ela do que com eles. Prefiro andar com ela. Está nos acompanhando hoje. A pessoa que mais ministra na minha vida é minha esposa. E como ministra, né, pastor? Nossas esposas, elas ministram, amém? Amém? A Bíblia diz que quando o homem acha uma esposa, ele achou uma grande coisa. Glória a Deus. Se você não considera isso uma verdade, é porque você está vivendo uma inversão de valores. Você não sabe o que realmente vale. Você está colocando valor na coisa errada. Talvez você vai realmente valorizar quando você perder. Não espere perder algo para descobrir o verdadeiro valor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça pela tua presença. Agradecemos também pela tua palavra. Nos colocamos à disposição do teu Espírito. Oramos para que o teu Espírito possa ministrar e mover as nossas vidas. Oramos para que o teu Espírito tenha liberdade de fazer aquilo que lhe apraz e aquilo que o Senhor propôs. Que não seja nós, Espírito Santo, mas a tua presença. Somente a tua presença. Que o Senhor fale aqui aquilo que o Senhor deseja falar. E que tudo que o meu coração deseja para essa noite, Pai, venha a ser suprido pelo teu Espírito conforme a tua vontade. Que o Senhor venha superar todas as nossas expectativas. Eu sei que quando nós estamos movendo para liberar uma palavra, o nosso coração se prepara para te ouvir, Pai. E eu creio que eu te ouvi para essa noite. Eu tenho certeza que eu ouvi o Senhor para essa noite. Agora me ajuda, Espírito Santo, a transmitir aquilo que eu ouvi. Que eu possa ser fiel à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o versículo 21. Versículo 18, nós vamos ler desde o 18.
alinhados para o propósito. Quero falar sobre alinhamento hoje. Amém? Quero falar sobre alinhamento, quero ser fiel ao tema. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele então, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-os para perguntar: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e deu visão a muitos cegos. E então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido: cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandaliza por minha causa. Amém? Aleluia. Isso aqui ficou melhor, eu acho, né? Eu acho que... fica melhor aqui. Eu quero falar um pouco sobre ter uma vida alinhada. Quero ser fiel ao tema que foi proposto. Eu acredito que o Senhor está falando com a igreja sobre esse assunto nesses últimos dias. Por quê? Se eu tenho a plena convicção de que Deus é um Deus de promessa e Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu, amém? Amém? Se eu tenho a plena convicção de que isso é uma verdade na minha vida, eu preciso então entender que se algumas coisas ainda não estão acontecendo, é porque ou a minha vida não se adequou ao tempo de que aquilo pudesse acontecer, ou eu ainda não estou alinhado para que isso pudesse acontecer. Primeiro que nós temos um termo muito religioso. Se é para falar sobre alinhamento, eu preciso falar algumas coisas que vai confrontar você. Tudo bem, pastor? Nós usamos um termo muito religioso de nossa parte, e às vezes a gente nem compreende de fato o que nós estamos falando. Se não aconteceu na tua vida ainda, é porque não é o tempo de Deus. Isso é uma expressão religiosa. E eu te explico por quê. Se Deus precisasse do tempo para fazer algo, Deus seria desnecessário. Deus, ele não está preso ao tempo, ok? Primeiro, Deus não está preso ao tempo. Por que Deus não está preso ao tempo? Outro termo que a gente usa de forma correta, mas usando a pessoa errada, é que Deus, ele se move. Deus não se move. Não, pastor, não. Eu vou explicar por quê. Porque se Deus se movesse, ele precisaria estar preso ao tempo. Então entenda uma coisa. O autor aos Hebreus, ele vai falar que Deus é o mesmo ontem, mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Para Deus se mover, ele tem que se mover do plano A para o plano B. Se Deus se movesse do plano A para o plano B, o plano A seria passado. Deus não pode sair do passado porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não pode ir para o futuro porque ele já está lá. Você está entendendo? Então Deus não se move porque ele não está dentro do tempo. Deus está acima do tempo. Deus está acima de todas as coisas. Deus não cabe no tempo, Deus não é temporal. E o Kairos, que é o tempo de Deus, pastor, aonde que o tempo de Deus se revela? A ação de Deus é manifestada no Kairos. Mas o Kairos de Deus, ele se manifesta na minha e na sua vida quando existe um posicionamento meu acerca daquilo que o Senhor prometeu. O Kairos de Deus acontece quando? Por exemplo, se você entende uma palavra, se uma palavra rema, ela entra no teu espírito, você compreende ela, aí o Kairos de Deus se manifesta no sentido de que Deus pode fazer em 10 minutos na tua vida o que Ele não fez em 30 anos. Não, mas o tempo cura. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. Então Deus pode curar uma ferida na tua vida em 1 hora de culto, uma ferida que Ele não curou há 30 anos. Por quê?
porque eu compreendi a palavra rema, me posicionei diante dela e a minha postura fez com que Deus manifestasse o seu kairós. Agora, a palavra de Deus no sentido de promessa, ela vai se cumprindo conforme o desenvolvimento do meu homem interior e a minha compreensão para poder viver e administrar aquilo. Por isso que Paulo vai falar aos Gálatas: se o filho for menino, não tem diferença do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. E esse mesmo Paulo vai falar aos Efésios sobre os 5 ministérios, aperfeiçoando os santos, e os santos edificando a obra do ministério. E o que é a obra do ministério? A unidade da fé, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar aqui: qual é a minha idade espiritual? Porque a primeira coisa que nós temos que alinhar aqui: qual é a minha idade espiritual? Quantos anos o meu homem espiritual tem? Pastor, eu tenho 30 anos de ministério. Você pode ter 30 anos de ministério e ainda usar chupeta. Quantos anos eu tenho? O que define a minha espiritualidade? Como que eu vou descobrir a minha idade espiritual? Simples: a tua dependência. O nível de dependência e confiança que você tem naquilo que Deus falou define qual é o nível de maturidade que você tem. Se você é um menino na fé, você precisa aprender a confiar em Deus. Se você é um homem maduro na fé, então Deus pode confiar em você. Como que eu defino a minha idade espiritual? Simples: tudo que Deus me pedir, eu estou disposto a fazer? Por quê? Porque criança vive por presentes. Adulto administra uma herança, tem uma responsabilidade. Então, quando eu entendo que Deus, ele se move. Por que eu disse que é a expressão certa na pessoa errada? Porque Deus não se move, quem se move é Jesus. E por que Jesus se move? Porque Deus agora está dentro do homem. O que é graça? Você sabe o que é graça? Eu vou dizer para você o que é graça. Graça é um Deus viver dentro do homem. Isso é graça. Quando Deus ele está vivendo dentro do homem, então agora o verbo, a ação de Deus, o verbo se fez carne e agora ele tabernaculou entre os homens. Então Deus agora está se movimentando no tempo para que aquilo que Deus falou na eternidade pudesse ser ajustado. Deus, posso descer aqui, pastor? Jesus, ele não viveu na terra para fazer as promessas de Deus serem cumpridas. Jesus, ele viveu na terra para adequar a terra para viver a promessa de Deus. Porque você imagina uma linha aqui. Deus cria todas as coisas. O plano de Deus é desde o início. Deus cria todas as coisas. Essa linha é a linha do plano de Deus. Deus cria tudo em Gênesis e aqui Deus já está em Apocalipse vivendo a linha do plano de Deus. Adão peca, Adão ele faz o quê? Um plano paralelo ao de Deus. E ele coloca toda a humanidade para viver abaixo do nível da vontade de Deus. Então hoje, 100% de certeza, eu vou te falar uma coisa: você está vivendo abaixo do nível que Deus fez você para viver. Você não está vivendo na plenitude que Deus criou você para viver. Ah não, pastor, eu estou vivendo a plenitude que Deus criou para me viver. Você tem dores de cabeça? Tem. Deus não te criou para ter dor de cabeça. Você tem que lutar contra a sua carne? Tem. Deus não te criou para lutar contra a carne. Primeiro que nem foi Deus que criou a carne. Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. A carne nasceu aonde? Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ele matou o espírito e o resultado do seu pecado nasceu a carne. Então o homem agora passa a viver as concupiscências da carne. Por isso que Jesus, ele matou a nossa carne. Deus não mata o que ele cria.
Tudo que Deus cria é perfeito. Se Deus criasse a tua carne, Ele não mandaria você matar ela. Por isso que a tua alma vai ser salva por causa da vossa perseverança, porque a alma foi Deus que fez, amém? Está entendendo? Nós estamos alinhando aqui algumas coisas para você entender aquilo que Deus vai fazer. Agora a tua carne não. Por isso que quando Jesus voltar, você vai ter um corpo glorificado, você não vai ter uma carne glorificada. O teu corpo é tão perfeito na visão de Deus que Deus não despreza ele. Você vai ter um corpo quando Jesus voltar. Porque se você me disser que você não vai ter um corpo, eu vou dizer para você que você tem que parar de vir na igreja e ir para um centro espírita. Você tem que parar de crer na Bíblia como nós pregamos, e você tem que ir para um centro espírita. Se você me disser, não, pastor, quando Jesus voltar eu não vou ter um corpo, vai. Porque se você não tiver um corpo, você vai ser um espírito desencarnado. Você não vai ser um espírito desencarnado, você vai ter um corpo glorificado. Nós, sabe como vai ser quando Jesus voltar, no milênio? Nós vamos ser assim. Eu vou pensar, eu quero ir lá para a eternidade. Eu vou ir. Porque é um corpo glorificado, na estatura do varão perfeito. Mas também eu vou sentar com o pastor Marcelo e vou comer. Eu vou conseguir atravessar uma parede que nem Jesus atravessou sem bater na porta. Mas eu vou conseguir sentar e vou provar comida, jares, eu vou ceiar com Cristo. Por quê? Porque eu vou estar na estatura do varão perfeito. Então, você não pode desintegrar o teu corpo do teu espírito. Ai, aqui eu sou espiritual, na igreja eu sou espiritual, mas lá na casa, não, lá eu só meu corpo aqui. Não, o teu corpo é espiritual. Toda a tua vida é espiritual. Primeiro que você não tem um espírito, você é um espírito, amém? Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é. Então você não tem espírito, você é um espírito. Então você é um homem completamente espiritual. Então se eu sou um homem completamente espiritual, tudo que eu faço é espiritual. Se eu vou com as minhas meninas na pracinha, empurrar minhas filhas no balanço, as nossas filhas no balanço, é espiritual. Se eu vou jantar com a minha esposa, é espiritual. Se eu vou andar de mão dada com ela no shopping, é espiritual. Então a gente precisa alinhar a primeira coisa. Eu preciso parar de ter duas vidas. Eu preciso ter uma vida só. Não, aqui é minha vida na igreja, eu sou diácono, mas lá eu sou empresário. Não, você precisa ser o que você é sempre. Amém? Então, Adão ele cria um plano abaixo do nível do plano de Deus. Jesus ele não veio para abençoar o homem. Ele veio para elevar o plano. Ele veio para pegar o plano de Adão e alinhar com o plano original. Então, tudo no reino de Deus é voltar ao plano original. Amém? E por que eu falei isso? Para falar aquilo que eu quero falar. E o que eu quero falar? A maior crise de todas. A maior crise que o mundo vive hoje. E essa crise ela vai resultar em todas as outras crises. Você sabe qual é a maior crise que o mundo vive hoje? Crise de vocação. O que é crise de vocação? Pessoas estão fazendo o que não nasceram para fazer. Pessoas estão no lugar errado. Quer ver uma coisa? Não, eu afirmo o que eu vou falar. Não existe político ladrão. Quem acha que existe político ladrão? Levanta a mão. Pode ter coragem. Isso, levanta a mão, quem acha, gente? Por favor, quem acha que existe político ladrão? Não existe. Eu provo para você que não existe. Não existe, pastor? Não existe. O problema é que nós colocamos os ladrões na política. Entendeu? Tem ladrão roubando? Tem. Aonde? Na política, porque nós elegemos eles. Agora, um político chamado, vocacionado para ser político, não é ladrão. O problema é que nós não discernimos quem tem a vocação correta para administrar e governar. Porque quem foi chamado para governar, governa em favor de alguém, não governa sobre alguém. Então eu te digo, não existe político ladrão. Existem os ladrões que nós colocamos na política. Crise de vocação. A pior crise é a crise de vocação. E o que a crise de vocação fez? Pessoas no lugar errado.
Qual foi o maior problema? O primeiro problema que aconteceu? Qual foi a pior crise? Inversão de lugares. Sabe o que a igreja tem que aprender a fazer? É colocar as coisas no devido lugar que nasceram para estar. Sabe qual é a maior missão da igreja? Reposicionar o homem. Colocar as coisas no lugar. Qual foi a primeira crise na eternidade? A primeira crise na eternidade aconteceu quando um anjo que era anjo de luz quis estar no lugar que ele não nasceu para estar. O vazio de Deus foi o desejo de Lúcifer. Escute, Lúcifer não quis o lugar de Deus. Ele disse o quê? Farei um trono acima do trono de Deus e serei maior do que ele. Lúcifer não quis o lugar de Deus. Ele quis um lugar que Deus não estaria. Ele desejou um lugar vazio da presença de Deus. Ele quis sair do lugar que ele nasceu para estar e encontrar um lugar que ele achou que deveria estar. E aí o que aconteceu? Tudo que nós sabemos. Deus cria um Éden e a Bíblia diz que após ter feito tudo em 7 dias, no 6º dia, aliás, Deus faz o homem. E ele coloca o homem aonde? No centro do jardim do Éden. O que Deus está dizendo para o homem? Esse é o teu lugar. Frutifica, multiplica, cultiva, se sujeita e governa. São 5 mandatos culturais para o homem. Eu te digo com toda certeza, um homem, a figura masculina, eu sei quando o homem está restaurado na sua identidade, quando ele está cumprindo os 5 mandatos culturais: frutificar, multiplicar, cultivar, dominar, governar e se sujeitar. Porque esses são os 5 mandatos culturais de Deus para o homem. O homem precisa cumprir esses 5 mandatos culturais. Ele precisa ser fecundo. Ele precisa ter o dom de excelência de multiplicar tudo que cai nas mãos dele. Ele precisa cultivar. A palavra cultivar é estabelecer uma cultura. Essa geração, ela está desordenada do seu lugar. Por isso que ela não influencia a cultura. Mas os nossos pais, os nossos avós estabeleciam a cultura. Quem determinava como as coisas funcionavam na tua casa? Os pais, os avós. Aquilo que funcionava na nossa casa, nós fazíamos que funcionasse na sociedade. Então, quem determinava uma cultura sobre uma cidade era a figura paterna. Nós vivemos uma sociedade que quem determina a cultura é a moda por causa da ditadura da beleza. Quem determina a cultura hoje é a televisão, por causa do comércio. E aí, cultivar é estabelecer uma cultura. A palavra cultivar no original é culto. Cultura. Então o homem tem que ser frutífero, fecundo, ele tem que multiplicar, ele tem que cultivar, ele tem que dominar. Ele tem que exercer governo. Ele tem que se sujeitar. Esses são 5 mandatos culturais. Um homem que não se sujeita aos processos não está apto para governar sobre a vida de ninguém. Porque esses são os 5 mandatos culturais de Deus para o homem. Quando o homem é colocado no meio do jardim para exercer esses 5 mandatos culturais, a Bíblia diz que Deus dá uma esposa para ele. Por quê? Porque o homem foi criado para se relacionar. O homem é um ser relacional. O homem, ele precisa de relacionamento para sobreviver. Então Deus dá alguém semelhante a ele. E quando o homem tem alguém semelhante a ele, ele começa a cumprir todos esses mandatos culturais. Aí o que acontece? A serpente vem. A serpente não veio para fazer o homem ofender a Deus. A serpente só quis tirar o homem do lugar que ele nasceu para estar. Qual foi a proposta?
para Eva: de todo fruto você não pode comer? Eva diz: não, só dessa árvore eu não posso comer. Por que a serpente não foi do homem? Ou foi no homem? Porque se a serpente fosse no homem, ela estaria obedecendo um princípio de governo. Quando a serpente quer trazer o caos, ela não vai distorcendo a autoridade de quem tem. Ela vai fazendo quem não tem autoridade tomar aquele que tem. Porque a palavra príncipe desse mundo, deixa eu fazer você entender uma coisa sobre batalha espiritual. Por que a Bíblia não chama o diabo de rei? Por que a Bíblia chama o diabo de príncipe? Porque rei tem um reino. O diabo não pode ser rei porque ele não tem um reino. Ok? O que é um príncipe? A palavra príncipe é origem, é cabeça, é princípio. Então a Bíblia chama Satanás de príncipe porque ele é a origem do caos. E o que o príncipe desse mundo faz? Uma tomada. Então o príncipe desse mundo, ele tem uma ideia, ele tem uma palavra original, e ele começa a semear essa palavra. O que vocês acham da gente fazer uma rebelião aqui? Não estou gostando do jeito que o pastor pastoreia, não estou gostando do jeito que ele faz coisa, e ele começa a semear uma ideia original na cabeça das pessoas, até que ele faz o quê? Ele cria um espírito de caos, e o caos começa a fazer uma tomada. Então isso o príncipe desse mundo fez. Ele tomou o mundo. E de qual maneira? Convencendo aquele que tinha autoridade sobre o mundo, ofertar o mundo para ele. Por isso que Satanás no deserto diz assim para Jesus: se você prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo, porque me foi dado. Quem deu todos os reinos do mundo para Satanás? Adão. Por que Adão deu? Porque ele não obedeceu um princípio de autoridade. Ele não foi discutir a questão se podia ou não podia comer com Adão. Ele fez com que Eva tomasse o lugar de Adão. Porque o príncipe desse século, ele não vai discutir com a autoridade, ele vai fazer com quem está debaixo daquela autoridade querer ter a autoridade daquele que tem. Você entendeu isso? Então todo princípio satânico é fazer você pensar que você é aquilo que você não é. Todo princípio satânico para a sua vida é tirar você do lugar que você foi chamado para estar. Por isso que a parábola dos talentos não está falando de uma multiplicação daquilo que todos estão fazendo. Está falando da medida que cada um recebeu. Ou seja, aquele que recebeu 1 só tinha que multiplicar por 2. Aquele que recebeu 1 não tinha que multiplicar como aquele que multiplicou por 10. Porque o que multiplicou por 10 tinha recebido 5. A questão não é o quanto você está produzindo. A questão é se você está sendo fiel com aquilo que você recebeu. Porque um dia o Senhor vai exigir a medida do que você recebeu. Ele não vai exigir a medida do que estão... Não é uma competição. Não, mas o fulano fez isso, por que você não fez igual a ele? Não, ele não vai exigir o que o outro fez de você. Porque para cada um é dado uma medida. Então eu preciso ser fiel à medida que eu recebi, e não querer competir com aquele que recebeu uma medida maior. Então por isso que todo princípio satânico começa com fazer você pensar que você é uma coisa que você não nasceu para ser. Ou fazer você desejar um lugar que você não foi chamado para estar. Por isso que a primeira coisa que o reino faz é restaurar a tua identidade no Pai. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Porque quando você descobre quem você é, você não vai querer ser mais ninguém. Por isso que a maior crise é a crise de vocação. Porque se você está fazendo o que você não foi chamado para fazer, você também está se tornando quem você não foi chamado para se tornar. E aí você tem uma crise de identidade. A tua motivação, nós temos uma motivação errada acerca do que de vocação, porque nós estamos nos preparando para fazer aquilo que dá resultado. Eu preciso estudar isso, porque isso vai me gerar tanto. Eu preciso trabalhar aqui, porque aqui eu vou ter tal salário. Eu preciso fazer isso, porque isso. Preciso fazer isso, porque isso. Não, eu preciso descobrir na eternidade quem Deus me fez para ser. E a minha vocação, ela não é eclesiástica. A minha vocação, ela é o mundo. Então, Satanás fez com que a mulher de Adão, Eva, tomasse o lugar dele, decidindo por sua casa. Quando ela decidiu por sua casa, ela fez com que Adão se sujeitasse à sua autoridade. Quando Adão se sujeitou à sua autoridade e ele viu que ela estava nu,
Quando eles viram que estavam nu, eles estão vendo o reflexo de si próprio. Então no original está dizendo assim: Adão olha para Eva e diz: você está nua. Ou seja, o pecado que me ofende é o pecado que eu escondo. Porque Eva era uma com Adão. Então agora o que me envergonha nela é o que eu tento esconder em mim. Então quando eu vejo que ela está nua, ela diz: não, você está nu. Então eles viram que estavam nus. Quando eles viram que estavam nus, qual foi a primeira coisa que a Bíblia diz? O primeiro sentimento de uma alma que caiu foi medo. Depois você lê na Bíblia. Primeira coisa que Adão e Eva sentiram, a Bíblia diz: eles viram que estavam nus e tiveram medo. Medo. Tiveram medo. A segunda coisa que eles fizeram, eles procuraram as trevas. Eles tiveram medo e se esconderam. A terceira coisa que eles fizeram eles tentaram resolver o pecado. Pecado não é problema. Problema você resolve. Pecado você se arrepende. Pecado você confessa. Eles tentaram resolver o problema. Vamos colocar umas folhas de figueira aqui e deu. Quarta coisa que eles fizeram, eles se justificaram. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, tu está nu? O que Adão deveria dizer? Sim. Infelizmente eu estou nu. O que Adão disse? A mulher que tu me deste. Eva, por que tu fizeste isso com o teu marido? O que Eva fez? Porque a serpente me enganou. Eles criaram o maior problema do DNA da raça humana: justificativo. Quando os teus filhos começarem a se justificar para você, olhe nos olhos deles e diga assim: assuma o teu pecado. Porque você está tirando eles de uma herança adâmica. Justificativa é uma herança diabólica que está no DNA do homem caído. Pode perguntar para qualquer pastor. Uma das piores pessoas para trabalhar é quem é bom em justificativo. Na verdade não é, pastor. Quem é bom em desculpa. A pessoa que é boa em desculpa, ela está atrasada. Eu digo por mim, se eu marco um horário, a gente é muito nisso. E aí ela vem atrasada pensando no que vai mentir para o pastor não. Ela já pensa: o que eu posso falar para o pastor que eu me atrasei? Justificativo foi um princípio satânico. Eu preciso vir para a luz e deixar a luz mostrar a minha vergonha. Por que Davi é o cara? Você sabe o que Davi fez? Davi não foi só um cara que adulterou. Ele foi um cara que matou o marido da mulher que ele adulterou. E por que ele é o cara? Saul, o nível moral. Primeiro que pecado não é moral. Pecado não é ético nem moral. Porque se pecado fosse uma questão de ética e moral, Saul não fez nada. Saul só ofereceu um sacrifício que era para o sacerdote oferecer. Em comparação ao nível moral, você hoje aqui, do jeito que nós vivemos, porque nós nos assentamos no trono de Deus e queremos jogar tudo e todos, você hoje receberia na sua vida o pastor Saul e apedrejaria o pastor Davi. Fala a verdade. Por que Davi era o cara? Porque Davi, ele não se justificava. Ele revelava para Deus quem ele era. Tem salmos de Davi que são deprimentes, porque ele era um cara sincero diante de Deus. Eu pequei, Senhor. A minha carne está doente pelo meu pecado, os meus ossos estão doentes pelo meu pecado, eu estou enfermo pelo meu pecado. Sobre o pecado da minha mãe eu fui concebido. Ele vai lá, confessa o pecado da mãe, confessa o pecado de todo mundo, porque ele se posiciona de uma maneira diferente
do DNA adâmico. Então o problema do homem é porque o homem está se colocando num lugar que ele não nasceu para estar. O que Adão deveria estar? Ele deveria permanecer no centro do jardim, esperando o Senhor vir na virada da estação e dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu comi essa porcaria que eu não deveria ter comido, mas eu me arrependo, Senhor. Eu não vou condenar minha esposa, ela é minha responsabilidade. O que Caim fez? Por que Caim matou o seu irmão? Porque Caim matou o seu irmão porque ele queria o lugar do seu irmão. Então o problema do homem é lugar. Caim mata o seu irmão porque ele queria o lugar do seu irmão. Ele desejou ter o que seu irmão tinha. A síndrome de Caim é a síndrome mais permanente nos dias de hoje. Ele quis aquilo que ele não podia ter. A questão não era se o sacrifício de Abel era melhor que o sacrifício de Caim. A questão é que Deus não estava aceitando o sacrifício de Caim. Ou seja, o meu problema é contigo, não é com Abel. Deixa Abel viver a vida dele. Ele achou, então, olha o que Caim pensou: se Deus não aceita o meu sacrifício, é porque ele aceitou de Abel. Então o problema não sou eu, o problema é Abel. E esse é o nosso problema, que a gente quer resolver as nossas frustrações com as frustrações do outro. Então eu vou gerar uma frustração em você, porque se eu gerar uma frustração em você, eu me sinto resolvido na minha frustração. Então eu torço pela tua derrota, porque daí eu vou me sentir resolvido na minha derrota. Eu torço pela tua miséria, porque daí eu vou me sentir resolvido na minha miséria. Porque daí eu vou pensar: não sou eu só que quebrei, você também quebrou, então o problema é o Brasil. O comunismo nivela todo mundo por baixo. E debaixo dessa cultura nós estamos vivendo fora do nosso lugar, porque nós queremos o lugar de todo mundo. Não é aquele ditado: parece que a grama do vizinho sempre é mais verde? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Eu, quando era criança, irmãos, a gente era pobre. Pensa, refrigerante aniversário. No final de semana o pai dava 10 centavos para comprar aquele que suco, lembra? E manchava os dedos. Verdade. Eu tinha um primo que ele ia para um supermercado, pegava os Havaianas do supermercado, botava no chão e pegava os dedos e colocava no... Não faça isso, que é pecado. Mas eu tenho um primo que fazia isso. Aí eu passava, pastor, na frente de 2 mansões que tem no centro da nossa cidade. Passava na frente da casa dos Fagundes, é o nome daquela família, a família mais rica de Portão. E eu passava pelas casas e dizia: por que eu não sou filho desse homem? Por que eu não sou filho desse homem? Eu não tinha intimidade com Deus, mas eu imagino Deus olhando para mim e dizendo assim: por que tu não trabalha como ele trabalhou? É esse o nosso problema. Nós olhamos alguém no alto de uma montanha e a gente desconhece o processo que essa pessoa passou para chegar até lá. A gente só sabe que ela chegou e a gente reclama de Deus porque a gente não está lá. A gente olha uma pessoa, a pessoa parece que... mas até ontem não era nada, agora olha só tudo que está construindo, tudo como está vivendo. Só que você não estava ao lado para presenciar as noites de sono. Só quem sabe da tua vida é quem mora dentro da tua casa, e olhe lá. Só quem sabe dos processos que você teve que passar, das renúncias que você teve que passar para obedecer a Deus. Eu nunca conheci um homem que obedeceu a Deus que não teve que renunciar à sua própria vida. Eu desconheço um homem e uma mulher que obedeceram à vontade de Deus e não tiveram que renunciar a si mesmo, no mínimo umas 100 vezes. Tiveram que dizer: Senhor, eu só vou ir porque o Senhor está falando. Eu só vou fazer porque o Senhor está falando. Porque se dependesse de mim, eu não faria. Então Caim, ele quis o lugar que era do seu irmão. Jacó quis o lugar que era de Esaú. O problema do ser humano está que o ser humano está fora de lugar. O pecado desalinhou. Sabe o que o pecado fez? Como o ladrão que entra dentro da tua casa. Eu já tive minha casa assaltada com 3, 4 meses de casado.
Sabe qual foi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei em casa? Não foram os móveis que levaram, foi que a casa estava fora do lugar. E é terrível o sentimento que você tem de que alguém entrou na sua casa sem permissão. Depois que eu fui, durante a semana eu fui começar a perceber, roubaram isso também, roubaram aquilo também. Então o pecado fez com que o cosmo se desalinhasse. Alinhamento não é você receber poder de Deus. Você recebe poder de Deus para poder viver uma vida alinhada. Alinhamento é você adequar as coisas no seu devido lugar. Um homem e uma mulher cheia de Deus, ela organiza ambientes. Ela chega num lugar, as pessoas começam a entender que existe algo nela, e elas não podem mais viver como elas estão vivendo. Por quê? Porque elas estão desalinhadas do seu propósito original. Então a vida daquele homem alinhado em Deus vai começar a alinhar pessoas à sua volta, e elas vão começar a desejar ter uma vida parecida com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o homem perfeito, o homem que está alinhado ao Pai. Adão foi lá e queimou a ponte. Adão foi lá e colocou um monte de bomba na ponte, estourou, desconectou. Jesus foi lá e construiu a ponte de novo. Agora Jesus disse: eu sou o novo e vivo caminho. Entrai com ousadia no santo lugar. Nós estamos aqui cultuando para quê? Por que nós nos reunimos? Primeiro, para adorar aquele que é digno de nossa adoração. Nós vivemos primeiro para glorificar a Deus. Não existe nenhum outro motivo maior de você estar vivo. A sua vida precisa glorificar a Deus. Segundo, nós nos reunimos para ouvi-lo. Terceiro, nós nos reunimos para obedecê-lo. Todo o resto, é bônus, é acréscimo, é para enfeitar. Você vive para essas três coisas: para glorificar o nome do Senhor, para ouvir e para obedecê-lo. O nosso alinhamento vai alinhar uma sociedade. Uma sociedade vai alinhar um estado. Um estado vai alinhar uma nação. Uma nação vai alinhar outras nações. E eu acredito na obra da restauração de todas as coisas. Eu creio que a igreja, a missão original da igreja é trabalhar para a restauração de todas as coisas, porque eu creio que nós vamos reinar nessa terra transformada por Cristo. Então nós estamos trabalhando para restaurar todas as coisas. A voz que diz haja luz no caos, ela ainda está dizendo haja luz, haja luz, haja luz. E essa voz agora está dentro de você, o verbo. Então aonde você vem, tem caos, comece a dizer haja luz nesse casamento, haja luz nessa enfermidade. Você precisa ser um homem de alinhamento. Alinhados ao propósito é reconhecer a palavra original e trabalhar para o funcionamento dela. Moisés, um homem fora do seu lugar, um hebreu criado por um egípcio, precisou de 40 anos no deserto sozinho. Para quê? Para descaracterizar toda a influência egípcia dentro dele. Por quê? Porque ele ficou no lugar que não era para ele ficar. Qual foi a palavra que Deus deu para Moisés? Tira o meu povo do lugar que eles estão. Eu não chamei eles, e eu vou levar para um lugar que mana leite. Lugar, gente. Toda a Bíblia você vai ver Deus movendo pessoas de lugar. Abraão, vai para um lugar que eu te mostrarei. Tudo é lugar. Davi faz o quê? Pega a arca, estava com os filisteus, depois dos filisteus foi para a casa de Abinadab, tira a arca de Abinadab e leva para um lugar. Porque ele não sabe como conduzir a arca, um homem morre por causa da irreverência. A irreverência não do homem, a irreverência de Davi, que colocou a arca em cima de juntas de bois. Uzá morreu por causa dessa irreverência. A irreverência não foi de Uzá. Uzá na verdade salvou todo mundo. Porque Uzá sabia, se todo mundo aqui vê a arca, todo mundo vai morrer, porque ninguém pode ver a arca. Uzá se jogou em cima da arca, porque ele sabia que o rei não podia morrer.
Deus mata Uzá, e a Bíblia diz por causa dessa irreverência. Irreverência de quem? De Davi, porque a arca não podia ser levada sob junta de bois. Quem levou a arca sob junta de bois? Os filisteus. Então eu não posso trazer a presença de Deus como um filisteu atrai. A arca fica onde? Na casa de Obed-edom, outro lugar. Quanto tempo? 3 meses. Deus prospera a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Aí o que acontece? Davi vai mover a arca de lugar. Quando Davi tira a arca da casa de Obed-edom, Obed-edom diz para Davi: Davi, onde é que o senhor vai levar a arca? Vou levar para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Essa arca ficou na minha casa. E quer saber de uma coisa? Eu não desgrudo mais dela. Sabe quem foi Obed-edom? Obed-edom, ele foi um dos responsáveis por ficar na porta do tesouro. Obed-edom, ele tem o mesmo significado de diácono. Sabe o que é um diácono? É aquele que guarda as riquezas. Um diácono que está na porta, ele está guardando um tesouro. A função de Davi era ser guarda do tesouro. De Obed-edom era ser guarda do tesouro. Por quê? Porque ele entendeu o lugar. O que Obed-edom estava dizendo foi a mesma coisa que Moisés disse: não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Quando Jesus está com os discípulos, Jesus diz assim para ele: vocês não estão gostando, vocês estão achando o meu discurso pesado? Vão vocês com eles. O apóstolo Pedrão olha para Jesus e diz assim: para quem iremos nós? Porque Pedro entendeu uma coisa genial. A gente até canta errado. A gente diz que lugar, para onde iremos. Não é para onde iremos, é para quem iremos nós. Por quê? Porque Pedro entendeu que o lugar não era um lugar, era uma pessoa. Evangelho de João capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Sim ou não? Eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e voltarei, e vos trarei para mim mesmo. Ele não diz que vai nos levar para um lugar, ele diz que vai nos levar para ele. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Filipe pergunta para ele: então mostra-nos o Pai. O Pai não está num lugar, o Pai está numa pessoa. Filipe, tu pede, mostra-me ao Pai. Quem vê a mim. Por que eu falei tudo isso e li um texto que parece que não tem nada a ver? Porque João Batista não entendeu isso. A cena do filme da Paixão de Cristo de João Batista era curta. João Batista quis estar num lugar que não era dele. Sabe por que João Batista está dentro de uma prisão em crise? E ele chama 2 dos seus discípulos e diz assim: pergunta para ele se ele é o Messias que eu anunciei ou se nós devemos esperar outro. Agora preste atenção comigo. O judeu precisa de 4 testemunhas. Um judeu precisa de 4 testemunhas para afirmar que ele é quem ele diz que é. Jesus disse assim: João deu testemunha de mim, o Pai deu testemunha de mim, a palavra dá testemunha de mim e as obras dão testemunha de mim. Jesus, o Evangelho de João retrata as 4 testemunhas de Jesus. João, ele teve 2 testemunhas de que Jesus era Jesus. Primeiro, o Espírito que estava dentro dele. Quando ele vê Jesus se aproximando para se batizar, ele diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sim ou não? Depois, ele teve 3 testemunhas, aliás. Quando Jesus desce sobre as águas, o Espírito como uma pomba. Não é uma pomba descendo na cabeça de Jesus, é o Espírito como uma pomba. Ou seja, o Espírito Santo veio sobre Jesus e ele ficou envolvendo Jesus no formato de uma pomba. Segunda testemunha, o Espírito Santo. Terceira testemunha, e todos ali ouviram: este é o meu filho amado a quem eu tenho prazer.
Então o Espírito que estava dentro dele, que era o Espírito da profecia, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o Pai deram testemunho de que Jesus era o Messias. João Batista batiza Jesus. O que João Batista deveria fazer depois que ele batizou Jesus? Acabou o teu ministério. João Batista deveria pendurar a chuteira. João Batista deveria parar de pregar. João Batista deveria parar de batizar. Porque o batismo de arrependimento é até Jesus. Após Jesus não é mais batismo para arrependimento, é batismo para salvação. Após Jesus o batismo é do novo nascimento. Então o batismo de João Batista, ou seja, o serviço de João Batista acabou no momento que ele batizou Jesus. O que João Batista quis fazer? Continuar exercendo o seu ministério. Sendo que no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias estão com Jesus e o Pai diz: este é o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, o tempo dos profetas e da lei acabaram em Jesus. João Batista é o último profeta da lei, ele não é o primeiro profeta da graça. João Batista não entende isso. E porque João Batista não entendeu isso, ele vai preso porque uma endemoniada pede a sua cabeça. E quando ele está preso, hora antes dele ser morto, ele se sentiu abandonado. Por quê? Por que ele se sentiu abandonado? Porque ele esperava uma ação de Jesus que Jesus não estava disposto a fazer. Ele ouviu. Depois de João Batista ouvir essas coisas, o que João Batista ouviu? Você está ouvindo que Jesus está curando, está sentando com todo mundo, está realizando milagre? João Batista pensando assim: o cabra ainda é meu primo. Primeiro que os de casa são os mais difíceis de acreditar no teu ministério, é ou não é? O cara ainda é meu primo. Eu estou aqui preso, eu disse que ele é o Messias e nem para me visitar. Ele podia, numa palavra, abrir essa cadeia e eu ia sair no sapatinho de fogo. O problema de João Batista é que João Batista exigiu que Jesus fizesse algo que não estava dentro do propósito. João Batista desalinhou porque ele perdeu o propósito. Ei, vocês dois aqui, vem aqui. Sim, senhor João. Vocês que ainda permaneceram comigo, porque o resto tudo foi para a igreja de Jesus. Eu até disse que amigo do noivo, que ele é o noivo, mas agora eu nem sei mais. Vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo aquele que eu anunciei ou se nós devemos esperar o outro. Quando eles perguntam para Jesus: você é mesmo quem João Batista anunciou? Jesus naquele mesmo instante faz 5 sinais messiânicos. 5 sinais messiânicos. Jesus naquele mesmo instante cura cego, cura surdo, cura paralítico, cura leproso, e ele anuncia o evangelho aos pobres. Diga para João: os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não se envergonha de mim. O que Jesus está dizendo é: diga para João, eu estou cumprindo aquilo que eu nasci para cumprir. João que está fora do lugar dele, eu estou obedecendo o Pai. O problema é que nós estamos servindo a Deus do jeito que nós achamos que Deus merece ser servido, não do jeito dele. Vou fazer uma dinâmica para você me entender. Faça um favor aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, querido, você de camisa. Traz mais 3 cadeiras aqui, para você entender o que eu estou pregando. Traga mais 3 cadeiras aqui, por favor. Isso. Deixa eu espalhar elas. Assim, tá bom? Sim, tá bom. Deixa eu espalhar elas. Amém? Vem aqui você mesmo. Fica aqui, por favor. As cadeiras estão aqui bagunçadas, desordenadas, desalinhadas. Sim ou não? Estão desalinhadas, sim ou não? Amém? Vamos supor que eu sou pastor. Como é que é o seu nome, querido? Léo, por favor, eu vou no meu escritório ali atender o pastor Ismael. Eu gostaria que você
arrumasse essas cadeiras para mim. Por favor, arruma as cadeiras para mim. Vamos supor que eu pedisse para o Cléo arrumar as cadeiras. Ele vai arrumar as cadeiras, ok? Está organizando as cadeiras. Agora, você prestou uma coisa importante que ele não fez? Uma coisa muito importante que ele não fez. Ele não me perguntou como eu queria que ele arrumasse as cadeiras. Porque esse é o modelo que as cadeiras estão arrumadas. Mas eu trouxe a cadeira para o altar. Eu poderia querer a cadeira aqui. Pastor, o senhor quer a cadeira aqui, arrumada, alinhada? O senhor quer perfilado? O senhor quer uma do lado da outra? O senhor quer uma na frente da outra? E por que ele fez isso? Por que eu faço isso? Porque todos nós fazemos isso. E a nossa mente já está adequada à nossa maneira. Deixa eu falar algo aqui. Escute isso aqui, porque o pastor iniciou isso com uma palavra profética. Um tempo novo não virá sobre uma mente velha. Se Deus disser, eu estou trazendo um tempo novo, e se Deus falar, vocês precisam fazer diferente, para de fazer do jeito que vocês fizeram. A primeira coisa, nós vamos procurar fazer de um jeito diferente. Nós não vamos perguntar como o Senhor quer que eu faça. Eu disse que o Senhor iria confrontar você. Porque o Cléo só representou todo mundo aqui. Ninguém aqui ia me perguntar como eu queria as cadeiras, ou alguém iria. A maioria ia organizar. Você sabe por que Deus só fez o homem no 6º dia? Por quê? Exatamente porque Deus não quer a tua opinião. Deus fez o homem só no 6º dia porque Ele não quer a opinião do homem. Deixa eu falar algo para você profético aqui, posso? Amém? Deus não quer a tua opinião nem a teu respeito. Deus não quer que você saiba como é a melhor forma de você viver. Deus quer que você dependa única e exclusivamente dEle. Você sabe qual foi um dos motivos que Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida 70 anos depois de Cristo e muitos cristãos fossem mortos? Todos os outros se dispersaram, menos os apóstolos. Você sabe qual foi o motivo? Porque a palavra é, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois vai para onde? Samaria, Judéia, até os confins da terra. Aí eles ficaram em Jerusalém e os apóstolos conseguiram ter uma congregação em Jerusalém que era top. Aí Pedro não quis sair de Jerusalém. Os outros apóstolos não quiseram sair de Jerusalém. Aí Deus, olhando para a igreja apostólica, disse assim: eu falei para vocês sair de Jerusalém, vocês não querem, eu vou permitir uma crise. Vai ter perseguição, porque daí vocês vão ser obrigados a sair de Jerusalém. Ou seja, Deus permite crises para que eu me mova, como Ele queria que eu me movesse desde o início. Por isso que a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que... Então o que é alinhamento, alinhados ao propósito? Primeiro, qual é o propósito? Primeira coisa que eu quero frustrar você aqui. E daí você vai entender. Deus não tem um propósito individual para você. Senhor, qual é o meu propósito? Não, nenhum. Todo propósito é coletivo. Deus não é individualista. Deus, Ele é uma entidade que se manifesta em família. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, qual é o propósito de Deus da minha vida? Não, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha casa? Qual é o propósito que o Senhor tem para a comunidade onde eu congrego? Qual é o propósito que o Senhor tem para a cidade que eu resido? Qual é o propósito que o Senhor tem para o estado que eu nasci? Qual é o propósito que o Senhor tem para a nação que eu moro? Por quê? Uma mente coletiva consegue ver propósito coletivo. Primeiro, se você é solteiro, qual é o propósito que eu tenho na minha vida? Casa. Primeiro propósito, vai casar. Porque não é bom que o homem viva só. E se eu não sou casado? Sirva o Senhor com todas as suas forças. Porque depois que você for casado, você não vai mais conseguir.
Você não vai mais conseguir. Eu ouvi algo ontem maravilhoso, pastor. Por que Jesus não tinha dinheiro? Jesus, ele fala muito sobre prosperidade. Por que Jesus não era próspero? Porque ele não tinha família, ele não tinha mulher nem filho para sustentar. Jesus tinha uma missão única. Agora, se o propósito do céu para Jesus fosse família, Jesus ia ter muito dinheiro. Você sabia que não foram 3 magos que vieram ver Jesus? A Bíblia não fala quantos magos foram. A Bíblia fala que trouxeram ouro, incenso e mirra. Você sabia que, segundo os historiadores, Jesus ganhou tanto ouro, que o ouro que Jesus ganhou, o pai dele sustentou ele até 30 anos de idade? Você não vê Jesus passando fome quando ele sai do Egito para Belém, de Belém para tal lugar. Você não vê isso. Propósito. Quando eu compreendo um propósito coletivo, eu posso me colocar à disposição de receber recurso. Você sabia que salário é definido por quantas pessoas eu cuido? Por isso que um homem ele começa a conquistar casa, bens depois que casa. Porque ele não tem consciência de propósito coletivo. Mas quando nós temos uma cultura humanizada, adâmica, salário é para quê? Para suprir. Salário hoje é para suprir 4 prisões que o homem está. O homem está aprisionado em 2F e em 2P. Fortuna e fama, poder e prazer. Salário hoje é para sustentar fortuna e fama, poder e prazer. O homem desalinhado, ele está vivendo debaixo desses 4 jugos. F, fortuna e fama. P, poder e prazer. Um homem alinhado, ele é responsável. Então o primeiro alinhamento que Deus precisa fazer na minha vida, eu preciso ser um marido. Eu preciso ser um pai. Eu preciso ser um filho. Primeira coisa que Deus precisa restaurar no sentido de alinhamento de propósito na igreja é relacionar a nossa identidade familiar. Por que as nossas famílias estão um caos? Porque pessoas estão vivendo fora do lugar. O pai é o filho, porque é o filho que manda. E é verdade, é a criança que decide que o pai não vai mais dormir em paz, porque ela chora e a mãe coloca no meio da cama. É verdade. Se você tem um filho de 5, 6 anos de idade e dorme com você, você precisa tirar ele do meio da sua cama urgente. Porque você está destruindo teu casamento. Aí a mulher entra no lugar de filho porque tem carência emocional. Não é resolvida. O marido está no lugar da mulher, porque não tem autoridade. Aí a casa está um caos. Quando que a minha família vai ser restaurada? Quando eu assumir o meu lugar. Os filhos vão até se assustar, porque, opa, peraí, agora tem homem em casa? E escute uma coisa, você não precisa... O marido é um negócio violento, o homem é um negócio violento, porque o homem não precisa colocar ninguém no lugar de ninguém. Eu não preciso dizer assim para minha esposa, você é minha esposa, você tem que ficar no lugar da minha esposa. Não, eu preciso só assumir o meu lugar. Porque quando eu assumir o meu lugar, as outras pessoas da minha casa vão assumir o lugar que é delas. Naturalmente vão assumir o lugar que é delas. Uma pessoa que não sabe o lugar que está, não aceita a autoridade de quem está exercendo no lugar que está. Então, quando eu assumo a minha posição dentro de casa, eu também vou assumir uma posição na sociedade. Eu vou assumir minha posição na comunidade que eu me relaciono com as pessoas. Eu não vou ser levado por ondas, como diz o apóstolo Paulo, nem por ventos de doutrina. Eu vou estar consciente do meu lugar. Então, o que nós devemos fazer como igreja aqui? Para a gente encerrar isso. Porque a gente está falando de alinhamento. Se me desse outro tema, eu falaria de outro tema. Mas o que nós devemos saber como igreja aqui? Qual é o lugar que o Senhor fez essa cidade para estar espiritualmente?
economicamente. Qual é o lugar que eu preciso estar? Qual é o meu lugar? Porque eu preciso estar num lugar de remidor. Gideão estava debaixo do carvalho do seu pai. O anjo diz: vai nessa tua força. Gideão pega, depois de muito anjo convencer ele, vai, o que ele faz? Prepara um sacrifício para o Senhor. Depois de fazer o sacrifício para o Senhor, o que Deus diz? Eu não quero o teu sacrifício. Eu quero que tu sacrifique o boi que o teu pai guardou há 7 anos. Eu quero que tu quebre os postes. Ou seja, Gideão, assume o lugar que teu pai não assumiu. Vai fazer o que teu pai não fez. Seja um remidor da tua casa. A minha oração é que Deus não precise levantar as minhas filhas, as nossas filhas, para fazer o que nós não fizemos. A minha oração é que Deus não precise levantar outra geração para fazer o que nós não fizemos. A minha oração é que o homem seja homem, que a mulher seja mulher e que os filhos sejam filhos. Deus nos criou de forma original para ser aquilo que Ele deseja que nós fôssemos. O problema é que nós estamos querendo ser uma coisa pela metade. Nós estamos querendo ser usado por Deus, próspero. Hoje é prosperidade, prosperidade, prosperidade. Eu quero ser próspero. E se eu te perguntasse o que você faria com 1 milhão? Se você não souber me responder o que você faria com 1 milhão, em 5 minutos, você não merece ter 1 milhão. Estava falando hoje eu estava sentado com alguns irmãos. 2 ex-jogador profissional, um jogou 5 ligas da Champions League. Jogou contra Zidane e toda aquela turma, Beckham da época. Estavam sentados conosco tomando café. Nós falando sobre uma mentalidade de governo para esse tempo. Eu falei isso para eles. Se me der 1 milhão agora, eu gasto em uma semana. Eu sei o que eu vou fazer. Porque eu não tenho um propósito individual. Eu tenho um propósito coletivo. Então, a pergunta que eu tenho que fazer para você é essa. Quantas pessoas vão ser abençoadas quando você for abençoado? Quantas pessoas você vai alcançar quando Deus alcançar você? Se eu ganhar 1 milhão, pastor, a primeira coisa que eu faço é deixar de ser dizimista. Triste, verdade? Quantas pessoas vão ser alcançadas com aquilo que o Senhor me alcançou? Será que a minha vida está glorificando o nome do Senhor? Eu digo sempre que Deus, quando você pede algo para Deus, Deus não diz nem que sim, nem que não. Deus pergunta para quê? Senhor, me dá isso. Para que você quer? Se você tiver uma boa resposta, com certeza Ele vai estar preparando algo para derramar sobre a sua vida. O problema é que nós queremos sem a motivação correta. Judas disse: por que a gente não pega esse perfume que está sendo jogado nos seus pés? 1 ano de trabalho, não vende, não dá aos pobres. Era uma coisa boa? Era. O que Jesus disse? Uma sentença: os pobres vocês sempre terão convosco. Porque Judas queria fazer algo bom com a motivação errada. Por que rico investe em obra social hoje? Descargo de consciência. Só porque ele não consegue dormir. Por isso que ele precisa investir em obra social hoje. Porque o dinheiro dele está pesando tanto que ele precisa dar uma migalha para alguém. Descargo de consciência. Descargo de consciência. Então vamos dar aos pobres. Não, não é para os pobres. Eu digo uma coisa para você. Se você... Eu consigo identificar se a tua ação social, ela é uma ação social de justiça ou de justiça própria. Sabe como? Se você não tiver coragem de pegar a mesma quantia que você dá para o pobre e dar em honra na vida de um homem de Deus, tua oferta não serve.
Não, para o pobre eu dou tanto. Aí tem um homem de Deus, não, mas ele não precisa. Mas eu não oferto por uma necessidade, eu oferto por um propósito. Estava falando hoje, nós recebemos um jogador um ano lá em casa, ganhando 500 mil por mês num time de Série A do futebol brasileiro. Ele pregou lá na igreja, terminou o culto, ele foi lá em casa, comeu uma pizza, eu peguei a oferta e dei para ele. Um cara que ganha 500 mil reais por mês, não precisa de 300, 500 reais de oferta. Aí quando eu dei, ele me olhou e eu disse assim, eu estou te ensinando um princípio de generosidade. Eu não oferto pela necessidade, eu oferto por honra. Eu estou honrando o que você carrega. Não, mas eu me movo. Não, eu tenho que ajudar quem precisa. Que princípio é esse? Se a Bíblia diz que aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que não tem será tirado. E o Senhor está dizendo que aquele que não tem porque não fez nada para ter. Sabia que existe uma cultura no Brasil? Eu não estou pregando contra isso, porque a gente tem restaurante comunitário e serve moradores em situação de rua. Todos os dias. Mas existe uma cultura no Brasil hoje que as pessoas estão largando o emprego e estão indo para a sinaleira pedir dinheiro. Sabia disso, pastor? Que o ser humano hoje está com a consciência tão pesada que eu conheci um cara que ganha 3 mil por mês na sinaleira. Uma placa assim, ó. Eu só quero almoçar, me dê 50 centavos ou 2 reais. 2 reais ou 1,50, 50 centavos. Existe uma cultura no Brasil hoje. Sério? Aquele que não tem, o que tem vai ser tirado. E aquele que tem porque fez alguma coisa para ter. E o que tem, mais será acrescentado. Amém? Você quer receber um princípio de prosperidade aqui? Amém? E eu falei para você, imagina alguém que foi pobre, financeiramente falando, fui eu. Eu não sou rico, mas tudo que eu tenho hoje eu nunca sonhei em ter. Tudo que eu tenho hoje eu nunca sonhei em ter. Eu não sou rico, mas eu apliquei um princípio na minha vida. Você quer um princípio de prosperidade? Sim ou não? Dá mais do que você recebe. Tenha disposição em abençoar. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para ofertar. Você tem 2 reais para ofertar para alguém? Faça um propósito com Deus. Todo dia eu vou ofertar na vida de alguém. Você vai começar com 2 reais. Num dia, outro dia você vai ofertar 5 reais. Outro dia você vai ofertar 10 reais. Outro dia você vai ofertar 20 reais. Outro dia 50 reais. 100 reais. E assim. Ser fiel no pouco. Sabe o que você vai fazer? Alinhar o propósito do seu dinheiro. Alinhar o propósito do seu recurso. Um dia, nós já éramos casados. Um dia eu sentei assim com a minha esposa e disse assim, amor, eu vou ser o maior dizimista da igreja. Isso há 12, 13 anos atrás. Porque a minha ambição era servir o propósito. A minha ambição era servir o propósito. Desde o dia que eu me converti, desde o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, irmãos, até hoje eu nunca deixei de dizimar. Nunca. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui. Nunca, nem um dia, nem um mês da minha vida eu deixei de devolver o meu dízimo. Nunca. Aí hoje tem um monte de bobalhão falando contra um monte de princípio que é bíblico na internet. É um monte de bobalhão falando um monte de princípio que é bíblico e um monte de trouxa seguindo um monte de princípio bobo. Nunca eu deixei de obedecer um princípio bíblico. Então, para eu alinhar minha vida ao propósito, eu preciso estar onde o Senhor me chamou para estar. Preciso estar alinhado na minha consciência. Isso é simples. Eclesiastes diz assim: a vida do homem é simples. O homem busca muitas complicações. Você sabe como é o caminho da serpente? O caminho da serpente é um caminho tortuoso. Essa palavra tortuosa é a mesma coisa que complicada. Então a vida é muito simples viver. O homem busca muitas complicações. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, por favor. Fique de pé um instante comigo.
Sabe que eu sou muito chato com as minhas coisas. Se alguém vai limpar a nossa casa, eu não gosto que tire minhas coisas do lugar. Eu não gosto. Uma pessoa pode organizar a tua casa, mas ela precisa saber onde as coisas devem estar. A única pessoa que sabe certo onde as coisas na tua vida devem estar é o Senhor. Pastora, minha esposa André ministrou uma palavra no meu coração esse dia. Eu disse para ela assim: escreve, porque tu tem que pregar isso. Ela ministra muito para as mulheres, tem a escola. Ela disse assim: Ismael, sabe qual é o maior problema das mulheres hoje? Eu disse: qual? Elas querem ser Deus na vida do marido. Elas querem dizer para o marido que eles têm que mudar. Elas não vão orar para o Senhor ser Deus na vida deles. Porque você pode ter certeza de uma coisa, irmã: é muito mais fácil Deus convencer teu esposo do que você. Você pode ter certeza de outra coisa: tem coisa que ele sabe que tem que mudar, mas não murra de birra porque você não para de xaropear. E você pode ter certeza de outra coisa: é bíblico o que eu estou falando. É bíblico, pastor? É. Pedro diz que a mulher ganha o marido calada. Sabe o que significa a mulher ganhar o marido calada? Quando você está por aqui de vontade de jogar um monte de coisa na cara dele, você cala a boca, e vai para o quarto: Senhor, muda. Aí ele vai dizer: agora você está fazendo certo, porque só eu posso mudar o coração daquele cabeção. Só eu posso mudar o coração daquele cabeção. Aí o teu silêncio vai fazer com que ele olhe para você assim: epa, ela não reclamou hoje. Eu esqueci a toalha jogada no chão do banheiro, ela não falou nada. Eu deixei tênis espalhado pela casa, ela não falou nada. Espera aí, ela está quieta. E aí aquela consciência vai começar a trazer arrependimento para ele. Irmã, você vai ter o marido que você sempre sonhou dentro da sua casa. Não tente ser Deus na vida do teu esposo. Deixa que o Senhor traga ele para o lugar dele. Fica no teu lugar. O Senhor é tão verdadeiro nesse princípio que eu preguei aqui, que a Bíblia manda os filhos honrar o pai e a mãe. A Bíblia não diz assim: honra o pai e a mãe que merece ser honrado. Não, a Bíblia diz assim: faz a tua parte. Honra o pai e mãe. Quando os filhos: pastor, eu não aguento mais meu pai. O que a Bíblia manda? Honrar pai e mãe. Mas olha o meu pai. Não interessa, é honrar o pai e a mãe. Não interessa que pai e nem que mãe. Honrar o pai e a mãe. Enquanto você está na casa dele, você deve obedecê-lo. Depois que você casa e sair da casa dele, você tem o prazer de honrá-lo. Então a Bíblia é muito clara em princípios. A Bíblia não está mandando você agir conforme, reagir conforme a ação de alguém. A Bíblia diz: permaneça no teu lugar e deixa que eu vou organizar todas as outras coisas. Deixa que eu vou adequar todas as outras coisas. Então por isso que eu creio, irmãos, numa igreja com as mãos erguidas, adorando. Sabe qual foi a oração que Jesus ensinou para a gente encerrar? Pai nosso, está onde? No lugar que ele tem que estar. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós aonde? Por que venha? Porque o lugar do reino é aqui. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Ou seja, existe um funcionamento agora. Olha que maravilhoso isso. Isso aqui é tremendo demais. Os céus estão funcionando agora. Agora no céu tem 24 anciões tirando as suas coroas. Tem serafins, tem anjos. Agora tem um funcionamento. Sabe o que a igreja faz? A igreja, ela manifesta na terra para que o céu seja, ela revela na terra para que o céu seja manifestado. Então escute uma coisa, isso aqui é profético. Quando você ergue as suas mãos e começa a adorar Jesus,
tem um anjo que começa a ficar perto de você. Porque é na terra como é no céu. Na terra como é no céu. E o funcionamento daquilo que está acontecendo na eternidade começa a acontecer aqui. Tem um trono. Quando nós começamos a adorá-lo, ele se assenta. Por isso que o salmista Davi diz que ele é entronizado entre os louvores. Entronizado é colocar o trono no meio. Quando você começa a adorar o irmão aqui, o que você começa a dar vontade de gritar, dar vontade de pular? Porque Jesus senta no meio para receber a nossa adoração. Aí os anciões começam aqui junto conosco despejar suas coroas. Os anjos começam a adorar conosco. Os serafins, nós começamos a nos misturar com esse ambiente de eternidade. E aí o Senhor começa a nos alinhar. Aí o Senhor começa a olhar assim, porque para o Senhor o pastor não é um pastor, ele é um filho. Ele começa a dizer: meu filho nasceu na eternidade para ser alguém que eu preparei. Eu vou alinhar a vida dele todinha. Eu vou levantar ele para o ministério. Porque eu chamei ele para isso. A sua casa, os seus filhos, ele vai começar a alinhar a sua vida. Você vai sair debaixo do governo do pecado, porque o pecado não é uma ação, o pecado é uma entidade. Você vai começar a se posicionar diante do Senhor. Quem eu nasci para ser? Quem eu nasci para ser? Alguém conversando comigo esses dias começou a chorar desesperado, disse assim: pastor, eu só quero fazer a obra de Deus. Eu quero limpar o chão da igreja, eu quero limpar o banheiro da igreja. Eu não aguento mais trabalhar onde eu estou trabalhando, tal. Eu só quero fazer a obra de Deus. Eu disse assim: está errado. Você não pode se sentir pleno fazendo as coisas para o Senhor. Você tem que se sentir pleno no Senhor. Quando você se sentir pleno em Deus, você lá no teu trabalho vai: esse é o melhor lugar do mundo. Na sua casa, esse é o melhor lugar do mundo. Na igreja, esse é o melhor lugar do mundo. Porque não se trata mais de um lugar físico, mas se trata de uma pessoa que habita dentro de você. Não é mais porque tem gente que só consegue servir a Deus se está com um instrumento, com o microfone na mão, uma roupa de serviço em Deus. Tem gente que não consegue servir a Deus em casa, não consegue servir a Deus na mesa com os filhos. A igreja não é um hospital que cura pessoas. A igreja é uma família. A igreja é um lugar onde eu me torno família com o meu semelhante. Me reconheço como filho e adoro o único Pai. Então feche os seus olhos, erga as suas mãos. Eu quero orar com você. Pois teu é o reino, teu você aceitaria é o poder e tua o Senhor bagunçar toda a tua vida para reposicionar a partir de hoje? Porque essa conferência está falando disso. Essa conferência, alinhados no propósito, está falando do Senhor assumir o governo de todas as coisas. Está falando do Senhor pegar toda a tua estrutura e desconstruir para que Ele possa construir uma verdade. Se Ele já está fazendo isso na tua vida, se as coisas já estão fora do lugar, é porque Ele está fazendo uma grande obra. Deixa o céu descer. É porque Ele está reposicionando a tua casa. Nenhuma tribulação, nenhum sofrimento que você passa na presença de Deus é vão. Entende isso aqui? Nem um sofrimento que você passa na presença de Deus é vão. Tudo serve para movimentar você. Tudo serve para você se adequar à vontade do Senhor. Nós precisamos ter senso de urgência. Você precisa ter um senso de urgência.
Uma mulher, quando está para dar à luz, quando ela sente dores de parto, ela não passa no salão de beleza para arrumar o cabelo. Uma mulher, quando está para dar à luz, quando está com dores de parto, ela não vai para o shopping. Você precisa ter senso de urgência. O que eu estou me tornando? Eu preciso tomar todo o meu tempo para aplicar naquilo que eu preciso me tornar. Senhor, nós oramos aqui com os nossos irmãos aqui essa noite. Tudo que nós precisamos está dentro do propósito. Os recursos, a unção, o poder, a graça, a palavra, as pessoas, tudo que nós precisamos está dentro do propósito. E o propósito não se trata de quem nós somos, o propósito se trata daquilo que o Senhor é. O propósito não é sobre mim, mas é sobre nós. O propósito é o que o Senhor está fazendo no coletivo. Uma mentalidade coletiva sempre está pensando em servir alguém. Tudo que nós precisamos está dentro do propósito. Então a minha oração nessa noite é que o Senhor traga clareza do propósito. Que o Senhor nos esclareça aquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. Qual é a tua palavra sobre essa cidade, sobre essa região? Qual é a palavra que o Senhor tem sobre essa região, sobre essa cidade? Essa terra foi criada para ser a terra chamada de tua. É o reino. Nós destronamos agora, na autoridade profética do nome de Jesus, eu destrono agora o padroeiro dessa cidade. Nós destronamos agora o padroeiro dessa cidade. Nós destronamos agora todo o pacto que foi feito nessa cidade, oferecendo essa cidade a alguém que não seja o Senhor. Nós destronamos agora todo o governo que não é do teu espírito sobre essa cidade. Nós destronamos agora. Essa cidade não pertence a nenhum santo que não seja o santo dos santos, o rei dos reis. Céus e terra se encontram. Toda resistência contra o evangelho, toda resistência contra a palavra, toda resistência contra a igreja do Senhor seja quebrada agora. Todo espírito de religiosidade nós destronamos agora. Todo espírito de religiosidade que impera, nós destronamos agora. Em nome de Jesus, toda mentalidade religiosa seja quebrada agora, seja desfeita agora. Em nome de Jesus. Senhor, eu estou agora lutando nos ares. Talvez as pessoas aqui não estão entendendo algumas, mas eu sei que eu estou liberando no profético. Nós estamos agora nos ares, liberando no céu dessa cidade. Toda porta que a religião fechou seja aberta agora. Toda estrada que a religião fechou seja aberta agora. Pois teu é o reino. Que a carne de Jezabel seja jogada aos cães. Leviatã, o Senhor te repreenda. Leviatã, o Senhor te repreenda. É o poder e tu Chorobalaba suri cantarabalaba rabalaba cai. Robalaba suri anda rabalaba rabalaba chai. Essa cidade aponta algo. Essa cidade está em direção ao litoral. E o que está no meu espírito é que essa cidade aponta algo. Essa cidade foi criada para apontar algo. E nós liberamos essa palavra profética sobre essa cidade, sobre essa região. Essa cidade vai apontar destino. Essa cidade vai apontar propósito. O Senhor vai levantar uma igreja poderosa nessa cidade para apontar destino, para apontar propósito. Sim, Senhor, nós profetizamos os viajantes passando aqui. Nós profetizamos homens sem destino passando aqui. Essa cidade vai apontar destino. Essa cidade vai apontar propósito. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Toca na economia dessa cidade agora.
nessa hora. Toca na economia dessa cidade. Aumente, Pai. Aumente, Pai, a receita, Senhor, dessa cidade agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Senhor, nós recolhemos toda a palavra de maldição que foi liberada sobre essa cidade agora. Toda a palavra que lançaram sobre essa cidade agora, nós recolhemos agora. Não tem mais poder, não tem mais autoridade. Agora sobre a tua vida, eu recolho toda a palavra de maldição que foi liberada sobre meus irmãos acerca do que eles seriam. Toda a palavra de paternidade, talvez pais sem destino frustraram o futuro dos filhos. Eu recolho toda a palavra agora. Eu recolho toda a palavra dos falsos profetas que liberaram sobre alguns irmãos aqui, sobre essa casa. E nós liberamos a palavra de Deus. Nós liberamos a palavra da eternidade. Nós liberamos a palavra de destino. Nós liberamos a palavra de propósito. E eu te amo, te desejo mais que o ouro. Nós oramos agora, Pai, que cada coisa fique no seu lugar. Eu te amo. Cada coisa fique no seu lugar. Cada coisa fique no seu lugar. Cada coisa volte para o seu devido lugar, Senhor. Nós oramos agora. Nós oramos agora. Só penso em você. Todos os dias da minha que as muitas águas fluam. Que as muitas águas fluam. A visão de muitas águas que foi dada, Senhor. Nós oramos para que o cumprimento dessa visão aconteça. Todos os dias da minha a visão de muitas águas que foi dada. Nós oramos para que o cumprimento dessa visão aconteça. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Ei, Yeshua, te amamos. Ei, nós oramos, Espírito. Nós oramos, Espírito. Nós oramos, Espírito. Senhor, nós oramos pelos teus filhos, Pai. Como amigos, como irmãos, nós sabemos o processo que nós também passamos. Nós oramos, Espírito, que haja um rompimento de profecia. Toda a palavra profética, toda a promessa, tudo que foi liberado já da eternidade. Assim como Daniel, que pediu Senhor, e no primeiro dia pediu o Senhor. Assim também eu vejo muitas palavras retidas nas regiões espirituais, palavras que já eram para ser manifestadas sobre a vida dele, mas por causa de batalhas, por causa de algumas lutas que aconteceram, essas palavras ainda não estão reinando em vida. Nós liberamos agora, focamos agora toda a profecia, nós liberamos agora a palavra profética. Nós invocamos toda a realidade profética e apostólica sobre essa casa. Nós trazemos agora a realidade, Senhor. Nós trazemos um exército de mulheres. Nós trazemos um exército de homens. Nós trazemos um exército de mulheres agora. Os filhos, venham. Eu chamo os filhos, venham. Todos os filhos que estão presos em cativeiro e que Satanás não solta, para que eles possam estar aqui. Eu dou a ordem agora nas regiões espirituais. Venham, solte agora todo o cativeiro. Venha, venha, venha. Venha, venha. Que o Espírito Santo traga agora. Que o Espírito Santo traga agora. Senhor, os teus filhos já foram provados. Os teus filhos já foram provados, Senhor. Ah, Senhor, aqueles que semearam com lágrimas, com júbilo colherão. Aqueles que semearam com lágrimas, com júbilo colherão. Nós liberamos agora um tempo de cumprimento. Nós liberamos agora um tempo de cumprimento. Sim, Senhor.
Então vem O como maior nunca evangelista veio vai ser o antes, Espírito Santo nessa casa. E vem como nunca veio antes. Senhor, essa E é a vem minha como oração, nunca veio e aquilo que antes. está no meu espírito, o maior evangelista vai ser o Espírito E vem como Santo. nunca veio O Espírito Santo vai atrair, E é o vem Espírito como Santo que vai nunca trazer veio antes. pessoas de propósito, E vem pessoas como chaves, nunca veio antes. pessoas E chaves. Então vem como nunca veio antes. Sim, Senhor. E vem como Sim, nunca Senhor. veio antes. Sim, Senhor. E vem Sim, como Senhor. nunca veio antes. E vem. Sim, Senhor. Sim. E então vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. Sim, Senhor. E vem como nunca veio antes. E vem. Sim, Senhor. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Como nunca veio antes. Essa é a minha oração nessa noite. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu digo sim para toda vontade tua. Eu digo sim para toda palavra tua. Eu digo sim. Nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Pessoas machucadas vão voltar. Pessoas novas estão vindo. E nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Ei. Eu vejo sim um exército de mulheres. Eu vejo um exército de mulheres. Sim, Senhor, eu vejo. Eu vejo, Senhor. Por isso que a grande artimanha de Satanás é ferir o coração e o interior da tua filha. É atacá-la com enfermidades. Porque se ela estiver ferida, ela não vai poder liderar essas mulheres. Mas eu declaro sobre a vida dela agora, Espírito Santo, teu fogo do alto da cabeça até a planta dos pés. E cada célula do corpo dela, o Senhor está passando, refinando ela. Ela vai ser uma ministra refinada pelo fogo. Ela está sendo alinhada agora. Eu vejo a tua coluna sendo alinhada agora. Eu vejo a tua coluna sendo alinhada agora. Ei! Porque o Senhor vai te alinhar. Ele está enviando um exército de mulheres. E sabe por quê? Porque você nunca teve medo de confrontá-las. E a palavra vai sair da tua boca é uma palavra pesada. É uma palavra pesada. Eu vou te dar um olhar profético para identificar Jezabel. Mas eu também vou te dar um olhar profético para identificar as Déboras. A Jezabel você vai confrontar na autoridade que eu te dei profética. A Débora você vai discipular no ensino que eu te dei profético. Senhor, eu vejo e eu estou falando o que eu vejo, Senhor. Ei! Eu estou falando o que eu vejo, Senhor. Eu estou falando o que eu vejo, Senhor. A ousadia que o Senhor deu para o teu filho é uma ousadia de fé diferente. Os enfermos vão ser curados, porque você não duvida daquilo que o Pai te fala. Então comece a convocar os enfermos, porque os enfermos vão ser curados. Ei! O Senhor precisa levantar, meu amigo, nesses dias, homens que operam sinais e maravilhas com coração que nem o teu. Porque a maioria dos homens hoje que oram pelos enfermos já venderam o propósito, criaram um altar para si mesmo. E o Pai sabe
E o Pai sabe que se alguém for curado através das tuas mãos, você não vai tomar a glória que é dele, porque tu já tem dito isso. Tu já tem dito isso, a glória é dele. É por isso que o Pai vai te levantar para esses dias, porque o Pai precisa de homens com coração que nem o teu para curar os enfermos. Muitos enfermos serão curados através da tua vida. Manda vir os enfermos. Manda vir os enfermos, os cancerosos. Os cancerosos. Ele vai te dar uma unção específica para orar por câncer. Esse vai ser um dos sinais redentivos que ele vai te usar. Os enfermos serão curados. Nos organiza, Senhor. Nos organiza, Senhor. Nos organiza, Senhor. Nós oramos, Pai, aquilo que vemos. Nós estamos orando aquilo que nós estamos vendo. O Senhor vai promover algo. O Senhor vai promover algo. O Senhor vai promover algo para esses próximos dias. O Senhor vai enviar os recursos. Sim, eu estou vendo, Senhor. Eles vão ter, Senhor, o sítio. Eu estou vendo, Senhor. Eles vão ter o sítio. O Senhor vai enviar recursos. Eles vão comprar o sítio, Senhor. Eu não sei qual é, não sei onde é, mas eu estou vendo, Senhor. Porque o Senhor vai enviar recursos e a obra vai aumentar. Precisa ter um sítio grande. Para aquilo que o Senhor colocou na mão dos teus filhos, precisa ter um lugar grande. Precisa ter um sítio grande. Então eu oro para que os recursos possam vir, Senhor. Em nome de Jesus, que toda palavra seja selada. Toda profecia seja selada. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma das coisas que eu tenho pedido muito para Deus, queridos, é para Deus destruir com a religiosidade, para Deus mudar a nossa mentalidade. Eu tenho certeza, no nome de Jesus, por mais difícil que tem sido, a igreja vai entender isso. A igreja vai deixar de ser religiosa. Porque no momento que nós nos tornarmos com uma mentalidade de filhos, nós vamos desfrutar do que o Pai tem para cada um. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eles são dias que Deus vai mudar muitas coisas nele. Deus vai mudar muitas coisas. Mas essas coisas primeiras serão mudadas por ser dentro de nós. Pensamentos. Eu creio que é tempo de nós tomar o nosso lugar.